Fala pessoal, é isso aí mesmo. Possível venda do Pedro. Se surgir a oferta, Flamengo coloca Pedro no mercado. Dirigente confirma a intenção de venda ao Pedro, né? Possivelmente porque ele não se encaixa mais ali no estilo de jogo do Filipe Luiz. Olha a informação. Bem, sobre a nota do Flamengo, os prints estão aí, evidentemente, como manda a ética jornalista, preservando a fonte que não pediu off, então divulgar a informação é correto, está muito claro. A pessoa é uma pessoa importante do clube, é uma pessoa que fala na possibilidade de vender o jogador se surgir uma proposta, fala o valor esse que eu nem revelei inicialmente porque achei tão pouco que poderia ser uma confusão, um ato falho, deixei para checar depois. Vejo nos comentários das postagens alguns ingênuos, torcedor ingênuo, falando que o jornalista quer criar crise. O jornalista não tem que criar crise, tem que dar informação, meu irmão. Se você for bobo, otário, a ponto de achar que o papel nosso na imprensa é proteger clube de crise, não importa o clube, meu irmão. Pode ser o clube que você torce, pode ser o que for. Você tem informação, você dá informação. Os prints estão aí, evidentemente eu tenho todos eles aqui salvos. O diálogo com a pessoa sabe que os diálogos são verdadeiros. A nota é bizarra. O clube preferiu não retificar. Então, tá aí. Agora, se você quiser acreditar no clube, não quiser acreditar em mim, não sei por que você está me seguindo. Não deveria me seguir. Se você quiser ser ingênuo a ponto de acreditar em dirigente de futebol, né? Achando que você pode colocar a mão no fogo por eles, pelas decisões, ou pelas opiniões, ou pela postura que eles têm, também boa sorte para você. Aqueles que respeitam o meu trabalho, muito obrigado, continue seguindo, aí estão as informações, evidentemente não vão vender o Pedro, né? Mas se aparecesse alguém, venderiam por uma bagatela se dependesse dessa pessoa, do diálogo nos prints. É isso aí, pessoal. Mauro César revoltado aí, ele mostra os prints aí, ó. É um diálogo normal ali sobre a questão de se vai vir outro atacante, aí ele fala de Pedro, com Pedro aqui é difícil ter outro atacante. Aí o Mauro César pergunta ali, mas venderia Pedro? Qual o valor ali, mais ou menos? 15 milhões de euros. É isso aí. E no final, ele fala ali, né? Eu acho que o outro atacante ali talvez se encaixaria melhor ali no estilo de jogo. Mas com o Pedro aqui é difícil. Então, com esses prints aí do Mauro César, mostra sim o interesse do Flamengo de colocar o Pedro no mercado. Vamos ver o que o pessoal está comentando sobre isso. Porque o Mauro César Pereira, ele soltou na coluna dele que o Flamengo já aceita propostas pelo Pedro. Segundo a informação do Mauro, tá? O cenário do Pedro no Flamengo mudou. A apuração do Mauro César Pereira, né, ela diz que o Flamengo gostaria de receber uma boa proposta pelo Pedro e que ele será negociado se aparecer um clube interessado em pagar uma quantia alta. O Mauro ainda explicou, né, na coluna, que por mais estranho que isso possa parecer, a ideia seria abrir mão do Pedro e buscar um novo camisa 9 com outro perfil, mais intenso e participativo nos momentos em que um time não tenha a bola. Apesar desse desejo do Flamengo, nenhum clube ainda manifestou esse interesse em pagar alto pelo jogador, pelo menos até agora. Na própria coluna do Mauro César Pereira, ele diz que essa proposta não chegou e que o Flamengo ainda precisaria identificar no mercado esse tal centroavante que reúna essas características desejadas. Em recente entrevista à imprensa italiana, o diretor de futebol do Flamengo, José Boto, foi perguntado sobre o tipo de centroavante com o qual gostaria de contar. A resposta foi o Vlahovic, tá? De 25 anos, que custa cerca de 70 milhões de euros. Ele custou cerca de 70 milhões de euros quando foi contratado em janeiro de 2022. Claramente, não tem condições do Flamengo fazer um investimento como esse. Agora, tá ficando muito nítido, né, Bruno Prado, também vou querer escutar o Raí, o Piperno, que o Pedro não agrada o esquema e o estilo de jogo que o Filipe Luiz quer num atacante, né? Agora, no caso do Pedro hoje ter perdido espaço no Flamengo, e para mim isso tem ficado cada vez mais nítido nesse Mundial, especialmente no último jogo, que ele nem entrou, né? Isso se deve à forma diferente que o técnico do Flamengo, enfim, implantou no time. É um Flamengo que pressiona mais, é um Flamengo que exige mais dedicação dos homens de ataque nesse trabalho de pressão, também de recomposição. E o Pedro, um excelente jogador de ótima técnica, um exímio finalizador, não é um jogador com essa mobilidade que o jogo do Filipe Luiz exige. Então, talvez por isso ele tenha já emitido claros sinais de que o Pedro, de fato, não é prioridade nesse time dele. É claro que isso impacta, não é ainda o Pedro do ponto de vista físico
o mesmo jogador de um ano atrás. Agora, essa opção dele também deve-se a uma questão tática. Ele vai procurar um atacante de mais mobilidade, um cara mais móvel, um jogador mais rápido e que possa ser mais exigido nesse trabalho de pressão. Me parece também, Pilhado, que o Flamengo não tem muito desejo de ter um camisa 9 com essas características. O Flamengo, que eu digo o Felipe Luiz, né? Porque ele até aqui não tem usado muito o time nesse sentido, para ter um centroavante. Até por isso, esse status aí de negociável do Pedro nesse momento. Então a tendência é que seja um Flamengo que vai ter ali no comando de ataque um cara mais móvel, Bruno Henrique, Plata, ou algum outro que possa se adaptar a essa posição. Então não sei se necessariamente saindo o Pedro, vai se buscar um centroavante, como citado aqui, por exemplo, o Vlahovic. Porque ele é um centroavante muito parecido com o Pedro. É um centroavante, um jogador de área, um 9, um cara para jogar na referência. E o Felipe Luiz não tem utilizado muito. Então, se desfazer de um centroavante para contratar outro com características parecidas, não me parece fazer muito sentido, né? A menos que o Flamengo vá contratar um outro camisa 9, um camisa 9 com outro estilo de jogo, né? Aí pode até ser um cara como, sei lá, Marcos Leonardo. Tô falando de característica, não necessariamente este jogador. Ele tá lá no Al Hilal e tirar de lá é muito difícil, né? Mas um jogador com essa característica, um 9 que sai da área, se mexe, pressiona, é forte fisicamente, o Marcos Leonardo reúne todas essas características e ainda é um jogador, na minha visão, pelo menos, bastante técnico, né? O Flamengo acabou de vender o Gerson por 25 milhões de euros, um jogador de 28 anos. O Pedro tem 28 anos. O Pedro é ídolo do Flamengo. Porém, o Pedro está voltando de uma segunda lesão de LCA na carreira, o que eu acho que torna tudo muito complexo. E se a gente pegar o comportamento do mercado em relação a jogadores sul-americanos, jogadores brasileiros, mercado europeu, né, o mercado de primeiro nível, a não ser que a gente esteja falando de Rússia, né? Enfim. Mas o mercado de primeiro nível tem buscado jogadores brasileiros baratos, jogadores jovens, muito jovens, né? Pagando 40 milhões, 45 milhões por garotos de 16, 17 anos, 50, 60 milhões, mas não por alguém de 28. E com esse histórico que o Pedro tem. Então fica muito difícil imaginar que algo desse tipo surja. Porém, tá ficando difícil imaginar também o Pedro ter sequência com o Felipe Luiz no Flamengo. Os dois jogos mais importantes e que coincidentemente tiveram as melhores performances do Flamengo no Mundial, a vitória contra o Chelsea e a derrota para o Bayern de Munique, sim, Jorge, tá romantizando derrota, Jorge. Não, eu acho que diante de um adversário tão poderoso, o Flamengo em alguns momentos do jogo se comportou mal, começou muito mal, muito nervoso, desatento, cometendo erros de saída de bola, tomando 2 gols em 9 minutos, mas em outros momentos do jogo, o Flamengo incomodou o Bayern de Munique, conseguiu marcar 2 gols. Então, nos dois jogos em que o Flamengo deu o seu melhor na Copa do Mundo de Clubes, o Pedro não foi utilizado. Contra o Chelsea, um pedacinho final ali, minutinhos finais. E contra o Bayern de Munique, ele nem entra. Eu acho que tá dado um recado, hoje eu tô meio cebolinha, tá dado um recado muito claro do Felipe Luiz, de que o Pedro hoje não se encaixa dentro da proposta de jogo que ele tem, da filosofia que ele tem. De uma marcação alta, de um time que pressione, de um time que seja agressivo, de um time que recupere a bola rapidamente. O Pedro não oferece isso por características e pela sua situação atual de retorno de lesão. E eu lembro que recentemente, numa das edições do Prorrogação aqui na TNT Sports, eu dei uma opinião sobre a recuperação do Pedro e eu disse ali o seguinte, eu acho que com 2 meses e meio, agora são 3 quase, porque o Pedro voltou dia 9 de abril, hoje é dia 2 de julho. Eu acho que com 2 meses e meio, 3 meses de recuperação, não dá pra imaginar o Pedro decidindo todo o jogo, metendo um hat-trick contra o Bayern de Munique, não é isso. Mas eu acho que é o momento de esperar que se vire uma chavinha dessa recuperação, que se inicie um segundo estágio, que é o de mostrar alguma melhora na confiança, né? Em alguns momentos nesse Mundial a bola queimava do pé do Pedro. Claramente um jogador que, pelo que passou, ainda precisa recuperar essa confiança, né? Ainda precisa se movimentar mais em campo, ainda precisa ser mais participativo do jogo, marcar os seus gols, nada dá mais confiança para o centroavante do que botar a bola na rede. E nesse momento, até esse momento, essa coisa não aconteceu na recuperação do Pedro. Eu acho que é de se festejar o fato do Pedro já ter entrado em campo 17 vezes, sempre com minutagem alternada, né? Não é titular absoluto, às vezes ele joga poucos minutos, mas é de se festejar o fato do Pedro ter jogado 17 partidas desde esse retorno e não ter tido nenhuma lesão muscular, o que é algo corriqueiro para jogadores que voltam de LCA. Show, excelente, acho que o Felipe foi muito prudente, inclusive na minutagem, né? Nas conversas com a preparação física, com o departamento médico, excelente. Mas para o nível de exigência do futebol brasileiro, do nosso calendário, daquilo que se espera da temporada do Flamengo, se espera que o Pedro consiga, né, iniciar, dar alguns sinais de que essa recuperação já começou a acontecer. E até agora, com quase 3 meses do retorno, a gente não conseguiu ver isso.
Agora, PVC, uma notícia que foi divulgada hoje aqui pelo All Sport, pelo Mauro César Pereira, sobre o Pedro e que está chamando atenção aí nas redes sociais, está repercutindo bastante, de que o Flamengo poderia abrir mão do Pedro e esperar por uma proposta. A matéria que ele traz diz que o Flamengo gostaria de receber uma boa proposta pelo Pedro e que o centroavante, que voltou de lesão, né, depois que ele ficou um longo tempo aí em recuperação, vai ser negociado caso apareça um clube interessado em pagar uma bela quantia, é verdade, pelos gols do atacante. E pode parecer estranho, né, porque é um jogador que é tido como fundamental no Flamengo, mas que neste momento ele não tem sido pelo menos titular, né? Então essa matéria fala. Por mais estranho que pareça, a ideia seria abrir mão do artilheiro e buscar um novo 9 com outro perfil, mais intenso e participativo nos momentos em que o time não tem a bola. Contudo, nenhum clube manifestou interesse ainda em tirá-lo do Flamengo. PVC, dá para abrir mão do Pedro? Porque o Pedro, ele não tem sido titular, é verdade. O Felipe Luiz vem batendo nesta tecla em relação à intensidade, que ele ainda não está no auge de sua forma física e que para o time que o Felipe Luiz gosta de ter em campo, de mandar a campo, essa característica é muito necessária, mas é talvez o principal camisa 9 do país. Como você vê isso? Tem que ter proposta. Primeiro tem que ter proposta. Se você tiver uma proposta de 10 milhões de euros, você não negocia. Por que proposta? Proposta da onde? Proposta de quanto? Eu acho que você chegar ao entendimento de que o perfil do que o Felipe Luiz deseja é diferente de teu Pedro, ok, mas ele jogou sem centroavante, o jogo fundamental, e fez falta um centroavante veloz. Não fez falta o Pedro por não colocar, por não se dedicar ao trabalho defensivo. Fez falta o Pedro porque era uma opção para você lançar uma bola mais alta e tentar dominar e trazer o time pela frente. Embora eu acho que o centroavante ideal contra o Bayern fosse o Bruno Henrique. Onde é que está esse centroavante que procura espaço? Então, eu não acho que seja o ponto do que... Se você tiver uma proposta pelo Pedro de 40 milhões de euros, você vende. Se você tiver uma proposta de 5 milhões de euros, você não vende. E ele vai ficar no elenco, é opção para fazer gol, artilheiro do time, artilheiro do time no ano. E voltando a jogar depois, quer dizer, na verdade nem é, mas estatisticamente nem é, mas é um jogador que tem importância para o Flamengo. Não acho que seja o melhor cenário vender agora. Acho que se o Felipe Luiz continuar técnico para 2026, ele pode querer montar um time novo com um atacante com características diferentes. Ele pode. É isso aí, pessoal. Você acaba de assistir aí a opinião de alguns jornalistas sobre essa informação que o Mauro César trouxe, da possível colocação do Pedro no mercado, né? E aí, você venderia o Pedro? Vou deixar aqui minha opinião, né? O Pedro é um excelente atacante, é o melhor do futebol brasileiro. Melhor camisa 9 que o futebol brasileiro tem hoje é o Pedro. Para o futebol sul-americano, para aquilo que a gente pratica aqui no Brasil, ele é um excelente atacante. Só que a visão do Felipe Luiz, e é a opinião, olhando para o estilo de jogo, exige que o atacante participe mais, que pressione mais, que marque mais, que jogue mais sem a bola. Por isso que ele tem preferido ali o Plata, o próprio Bruno Henrique ali, por isso que trouxe o Juninho, que é também pauta para um novo vídeo, um novo assunto também. Mas a ideia é que o centroavante entregasse essa intensidade. E o Pedro, infelizmente, não consegue entregar. Eu lembro que quando o Pedro ainda estava machucado, voltando ainda da lesão, o Felipe Luiz falou que ele era o melhor centroavante e que o treinador precisava fazer um estilo de jogo para ajudar o melhor centroavante do Brasil. Só que na prática, o que a gente está vendo é que o Felipe escolheu o estilo de jogo, escolheu uma meta ali, uma forma de jogar, e ele quer jogadores que se enquadrem nesse estilo de jogo. E por isso o próprio Arrascaeta, o próprio Pedro vão perdendo espaço aí nesse elenco do Mengão. Mas eu sei que nenhum jogador é eterno, o Gerson aí é exemplo disso indo embora, mas pelo que foi falado ali, pelos valores apresentados, é muito pouco, hein? Pedro merece uma oferta maior aí do que 15 milhões, mas isso já demonstra o desejo da diretoria, não de vender, mas se vier uma oferta, eles não vão dificultar. Eu acho que cabe agora ao empresário do jogador aí correr atrás dessa oferta, que ficou nitidamente claro aí que o Pedro virou uma peça descartável. Essa não é a minha opinião, é uma análise ali baseada naquilo que foi dito, tudo que a gente viu aí. E eu tô com jornalistas ali, o Pedro é um jogador raro, infelizmente, o futebol apresentado hoje, mundialmente falando, a intensidade conta muito. Se o jogador conseguir agregar a habilidade, a intensidade ali, ele consegue aí jogar nos maiores times do mundo. Né? E o Pedro, por isso, é o exemplo do que ele bateu lá na Europa e voltou. Mas ele foi muito feliz, é muito feliz aqui no Flamengo. Eu creio que ele está voltando de lesão ainda, ele pode e deve entregar mais. Né? Mas de imediato, nesse momento agora,
o Felipe Luiz, eu entendo, com esse time do Felipe Luiz, o estilo de jogo, que o Pedro é banco de reserva. Mas aí começa a ficar complicada a nossa situação, né? Bruno Henrique pode ser suspenso. O Pedro indo embora. Acaba que a gente não tem centroavante nenhum ali reserva, então o Flamengo tem que sair no mercado, tem que contratar e tem dinheiro para isso, já que vendeu o Gerson aí à vista e também tem um dinheiro no Mundial. Mas é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo aí. Acompanhe, curte aí esse vídeo, compartilhe e se inscreve no canal, que você me ajuda muito a crescer e eu te agradeço por isso. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.